Hoje eu estou na sala da Eliana de Lima Beraldo e ela que é coordenadora do CISA, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde aqui da nossa região noroeste do Paraná. E a gente vai conversar, Eliana, a respeito da saúde. Como eu tenho dito, o Sistema Nacional de Saúde, que é garantido na Constituição, porém é regionalizado, né? E cada região tem as suas dificuldades e tem suas virtudes também. E eu gostaria primeiro de saber de você que assumiu agora, é bebê na função, né? Está iniciando o desafio. O desafio é grande, né? Eu sou a Eliana Beraldo, eu sou servidora pública municipal na área de saúde já há 28 anos. Sou servidora do município de Umuarama, já trabalhei no SAMU Noroeste, na implantação do SAMU Noroeste e há um mês assumi o desafio aqui do consórcio. O consórcio CISA-AME Rios, ele é um consórcio da 12ª Regional de Saúde, porém ele abrange 20 municípios, ficando de fora o município de Umuarama que tem rede assistencial própria, né? Então, o governo, ao mesmo tempo que ele tenta garantir a saúde da população, né, a sociedade foi se organizando de forma a criar conjuntos de atendimento. Então, o que significa um consórcio hoje? Os municípios da região, eles não têm condição para ofertar lá dentro do município tudo que a população precisa, né? Aí, o que foram criando? Foram criando os consórcios, porque daí o consórcio contratualiza e o município traz o paciente até aqui, até as dependências do consórcio, até a rede contratualizada aqui de Umuarama, porque o consórcio também não dispõe aqui de todos os atendimentos, né? O consórcio consegue atender nas suas estruturas, na maioria são as consultas, alguns ambulatórios, o raio-x comum. Mas, por exemplo, o laboratório é contratualizado? Tudo contratualizado via consórcio, porque o que é contratualizado de forma ampla, gigante, geralmente o benefício financeiro é melhor. Como que um município ia contratar um médico especializado para ir até lá em São Jorge, até lá em Esperança Nova? Provavelmente os profissionais não teriam essa disponibilidade de rodar todos esses municípios, tempo de estrada, né? Então isso não tem viabilidade. Qual foi a viabilidade que a sociedade criou? Formação de consórcios, né? Aí o médico vem aqui, o município traz os pacientes e ele faz ali em 2, 3 horas o atendimento de toda a região naquele dia que ele se disponibiliza. É claro que isso viabiliza o atendimento e também a economia, né, para os municípios e até para a regional, em virtude até do médico, do paciente que vem aqui. Mas do outro lado tem o custo do transporte, né? Isso, são duas situações, né? A situação de conseguir ofertar, né, a assistência para o paciente e aí tentar minimizar o custo, porque mesmo ele colocando os ônibus, os veículos, as vans na estrada, pagando o motorista, ele consegue viabilizar. É como eu disse, não teria como ele levar toda a rede de apoio lá no município dele. Sim, né? Claro. A questão tem as cirurgias, tem os ambulatórios, tem os exames, tem o atendimento clínico. Então essa assistência ela é prestada aqui no município sede, município de Umuarama, município o qual eu tenho muito orgulho. Nasci aqui, faz 54 anos que eu resido aqui, então Umuarama hoje é um dos melhores municípios que tem na região para atendimento em saúde, disponibilidade em saúde. Nós temos uma rede hospitalar que só perdemos ali para Maringá. Nós temos 3 hospitais particulares conveniados ao SUS. Temos a OPECAM, que é um hospital enorme, regional, de uma grande amplitude de atendimento, e uma clínica psiquiátrica. A nossa rede ela é diferenciada, nós dispomos de muitos especialistas aqui, de muitos procedimentos.
Existe sim um vazio, não é 100% que a gente consegue absorver, porque tem vazio em Umuarama, vazio no estado e às vezes até o mesmo vazio nosso é o vazio do Brasil, né? Mas nós somos diferenciados, tá, Lúcio? Nós temos uma rede de SAMU aqui, que é regulado aqui em Umuarama, de 101 municípios, participei da implantação do SAMU Noroeste. 101 municípios. Atendemos 101 municípios, atendemos 5 regionais de saúde, tá? E é regulado aqui por Umuarama, a administração, a gestão está aqui em Umuarama. É um consórcio que administra, como eu disse, o consórcio ele visa minimizar custo, uma vez que é um consórcio, que é uma rede, minimiza custo, porque é uma estrutura que vai atender muita gente, não vai se montar uma mini estrutura em cada localidade. Sim, claro. Né? Nós temos aqui também na região noroeste, daí fica já em Maringá, a regulação dos leitos. Os nossos leitos são todos regulados, nenhum município tira um paciente do seu hospital, como Icaraíma, como Autônia, como São Jorge, sem ter um leito regulado já. Esse paciente só sai de lá para vir para Umuarama, com o leito dele garantido, com a vaga dele garantido. Não existe colocar paciente na ambulância e sair procurando onde vai colocar esse paciente. Bom, aí, Eliana, eu quero que você faça uma pausa em relação a isso. Por exemplo, é nesse momento que às vezes a pessoa lá no interior do município, não é nem no interior de Umuarama, no interior do município, às vezes ela reclama, fica constrangida, culpa a administração municipal, culpa o CISA, por que ela precisa de uma vaga e não tem? É claro que precisa obedecer uma fila, certo? Sim, é bem importante, bem relevante seu comentário. Porque a população, como ela não entende o fluxo, ela não entende a rede, ela não entende o sistema de regulação e o sistema de organização, então muitas vezes ela culpa o prefeito, ela culpa o governador, ela culpa o presidente, ela culpa o secretário de saúde, ela culpa o enfermeiro da unidade hospitalar que ela está ali, porque ela não sabe como funciona. Sem contar que nós, seres humanos, nós somos assim, tudo que é nosso é muito importante. Então, se cair a minha unha, para mim é muito importante. Eu quero um atendimento agora. Como assim eu não vou ter o atendimento agora? Só que o sistema SUS é uma rede, e é uma rede que trabalha com vagas vezes prioridade. Então, o que o sistema vai avaliar? Quem eu tenho que arrumar o leito primeiro? Para quem corre risco de morte. É aquele que, se ele não tiver em 1 hora, em 2 horas, em meia hora, um atendimento, ele vai morrer. E eu, a Eliana, que estou com a minha unha caída, com muita dor, eu não vou morrer. Se eu estiver sendo medicada, estabilizada, lá onde eu estou no meu município, no meu PA, no meu leito de hospital mais simples, lá naquele município, a minha unha, eu não vou morrer por isso. Então, o paciente, muitas vezes, eles não sabem entender a dor do outro, a prioridade do outro, a urgência do outro. E o sistema trabalha com prioridade versus as suas limitações, né? Versus aos seus leitos disponíveis, versus as suas disponibilidades. Muito pertinente esse seu comentário, porque vai ao encontro da reclamação do público, da clientela, né, dos pacientes, no caso. Agora, Eliana, você, é claro, está aqui só 30 dias, você tem ideia da clientela que vocês atendem, não? É claro que são 20 municípios, tudo bem, mas em torno de quantos pacientes dia ou mês? Eu não tenho essa conta, mas nós podemos fazer o levantamento de qual o volume de consulta, volume de procedimentos mensal e estar repassando para você. E você comentou comigo que, por exemplo, é claro que existem especialistas em todas as áreas. Alguns pacientes, no caso, né, vocês têm que encaminhar para Maringá ou para Cascavel. Quais são esses pacientes e qual o critério para isso? Então, hoje nós temos alguns vazios de rede, como eu comentei, só que quando a gente sai daqui de Umuarama, vai em Maringá, vai em Curitiba, nós percebemos que muitas vezes o vazio não é da nossa região noroeste, porque a nossa região noroeste, como eu comentei, é uma região muito bem servida de profissionais, né?
Nós temos aqui também questões de alta complexidade em diversas áreas. Então, assim, nós temos uma estrutura fantástica. O Umuarama é fantástico na área da saúde. Só que nós temos alguns vazios, principalmente na área pediátrica, né? Então, hoje, nós temos dificuldades aí em cirurgia pediátrica, nós temos dificuldade aí em algumas especialidades como um nefropediatra, como um uropediatra, e são vazios de rede mesmo. E temos casos que não são passíveis de serem resolvidos em Umuarama. Por exemplo, genética, nós não temos geneticista em Umuarama. Então, quando nós temos alguma coisa maior, alguma doença mais grave, algo que tem que ser investigado, algo que tem que ser descoberto por uma equipe, né, especializada, nós temos, o Estado do Paraná fornece para nós o TFD, que é o tratamento fora do domicílio. O paciente chega no médico, no profissional aqui do município, né? O médico vê que aquilo é algo além da nossa capacidade, né? Após investigar, fazer alguns exames, né? Aí o médico preenche uma guia de tratamento fora do domicílio e esse paciente aguarda uma vaga num serviço especializado que o Estado vai ofertar. Muitas vezes em Curitiba, às vezes no Pequeno Príncipe, outras vezes no Angelina Caron. Agora também a gente abriu um hospital grande ali, o Hospital da Criança em Maringá. Então, algumas coisas realmente daí fogem da nossa condição que nós temos que encaminhar. Tá? E daí é feita essa guia de tratamento fora do domicílio, com exames especificando, né, os diagnósticos iniciais já e uma justificativa do profissional aqui, o porquê do encaminhamento. E a gente aguarda essas vagas nem sempre são rápidas, tá? Porque o Estado, ele organiza e divide para todo mundo, para todos os habitantes do Estado do Paraná, mas daí a gente fica no aguardo. E temos também a central de leitos que remaneja crianças ou adultos que precisam ser transferidos também para outros serviços fora de área, como a área de Curitiba ali também e região metropolitana, porque às vezes a criança está internada aqui ou algum adulto que é uma patologia que o Umuarama não consegue resolver, aí quem coloca na central de leito aqui é o próprio Hospital de Umuarama, surgindo a vaga, faz o remanejamento. Esse remanejamento muitas vezes vai por via terrestre, como muitas vezes, dependendo da gravidade, o avião asa de Curitiba, da polícia, vem buscar SAMU, tem imóvel, remaneja o paciente do leito de hospital até o aeroporto e o paciente é transportado de avião para agilidade e não ter agravamento no transporte. Que legal. Agora, de algum tempo para cá, surgiu aí, é claro, está fazendo um excelente trabalho. Antigamente, eu me lembro que quando eu estudava em Curitiba, 40 anos atrás, todo mundo que era suspeito de câncer, por exemplo, ia para o Hospital Erasto Gersten, em Curitiba, né? Depois passou a Cascavel. E agora, que bom que nós temos um excelente hospital em Umuarama. Ele é conveniado também com o CISA, não é? Eu como volto a dizer que o Umuarama é um grande polo de referência, né? O hospital OPECAM, que abriu uma filial de Cascavel para cá, ele é um hospital regional e ele é um hospital integral. Você entra, né, com uma biópsia positiva que foi diagnosticada por algum outro profissional. Isso vale para Umuarama, região, para todos os municípios aqui da nossa regional, além de que a OPECAM também é conveniada com algumas outras regionais de saúde na área da oncologia. Entrando lá com a biópsia positiva, ali você vai ter seu tratamento completo, é integral. É a parte de exames, a parte de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, aquilo que se julgar necessário, exceto crianças. Crianças continua a referência Cascavel. O Hospital OPECAM do Câncer de Umuarama atende adultos. Eu queria saber de você com relação ao paciente. Os pacientes, quando marcada a consulta, quando tudo preparado para que ele seja atendido, ele corresponde com esse atendimento?
Nós temos bastante dificuldade também em relação aos pacientes. Como nós estamos falando de CISA, mas estamos falando de regional de saúde, né? Podemos falar também do município de Umuarama, que é um município sede, né? Que acolhe e tem toda essa rede de assistência. No município de Umuarama hoje, em torno de 30% dos pacientes faltam às consultas especializadas, e aqui no CISA nós temos um índice menor, um índice aí de uns 20%. Então, assim, o paciente também precisa ter uma responsabilidade melhor com o sistema. O que é essa responsabilidade? Se ele não puder ir à consulta, ele avisar com uma determinada antecedência que a consulta vai ser transferida para um outro paciente que está precisando, né? Porque quando ele não vem, a consulta ela é paga, porque o profissional recebe por consulta agendada, e o paciente falta e deixa um outro que às vezes está até mais grave aguardando na fila. Então, é uma responsabilidade que a população deve ter com o dinheiro público, com o dinheiro que ele mesmo investe, que cada item que ele compra tem imposto. Ele financia o SUS e a população, somos nós que financiamos o SUS. Então, essa questão de respeito com a consulta marcada, com o exame agendado, com o medicamento que você pega e larga na gaveta e não usa, e não vai lá na unidade devolver para ser repassado ao outro, você não está desperdiçando o dinheiro do governo, você está desperdiçando o seu próprio recurso. Então, isso é uma responsabilidade que tem que partir de nós, porque nós não devemos só viver acusando os políticos, né, os gestores. Nós também temos que ter a nossa participação enquanto cidadão, né, e ter responsabilidade civil com o dinheiro público. Muito obrigado, valeu. Meu Deus.